Alô pessoal, meu nome é Mauro Ferreira, estou aqui junto com vocês para passar algumas dicas bíblicas, usando alguns exemplos bíblicos, como você pode se dar bem sendo um homem, um grande empresário. Como você pode se dar bem usando a Bíblia, usando exemplos bíblicos e para tocar o seu negócio. As estratégias que existem na Bíblia, você pode estar usando também na sua vida, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Então vou aqui passar hoje para vocês, eu vou falar sobre um grande personagem, que todo mundo conhece, já assistiram filme, já leram, crianças já leram livros, aqueles livros infantis. A história é sobre José do Egito. Eu vou falar para vocês a lição que nós podemos tirar dessa história bíblica. Qual a lição que eu posso tirar e levar para a minha empresa, para o meu comércio, para o meu negócio. Então, eu vou falar para vocês, começando aqui, talvez você ouviu a história de José do Egito por uma outra perspectiva, mas agora eu vou falar dentro da perspectiva de um homem de negócios. Eu tenho 35 anos de carreira de empresário e eu sei tudo que se passou no mercado. Sei crises, momentos felizes, momentos de tribulações, pessoas que se deram bem, pessoas que perderam tudo, pessoas que cometeram suicídio. Então hoje eu quero levar para você uma forma que você seja um empreendedor, um gerador de riquezas, que você seja uma pessoa que gera empregos para a sociedade e contribua com o governo também. Então, nada melhor do que falar sobre José do Egito. O que nós podemos tirar de José do Egito? Qual a lição que podemos tirar disso? Primeiro, vamos falar do fato de que ele era um dos 12 irmãos, né? Ele era um do filho de Jacó, que era o mais novo e Deus tinha um propósito com ele. Qual o propósito que Deus tinha com ele? Deus tinha revelado para José em sonhos, né? Para José isso, em sonhos, que ele iria dominar sobre os seus irmãos. Ele falou, poxa vida, os irmãos dele estavam no campo trabalhando, e ele foi e falou para o pai dele sobre o sonho que ele teve. E o pai dele também não fez cara que gostou muito, mas ficou tranquilo lá, guardou com ele falou isso para os irmãos dele. E surgiu no coração dos seus irmãos um sentimento de inveja, que é um sentimento que a gente sabe que a gente não leva a lugar nenhum, né? Ninguém pode ter inveja de ninguém. Eu não posso ter inveja do meu vizinho porque ele tem um carro melhor, eu não posso ter inveja de um outro empresário que tem uma empresa maior. Não, a gente tem que levar a nossa vida. E esse sentimento caiu no coração dos irmãos dele. Aí eu vou resumir um pouco para vocês, porque a história é longa, eu quero chegar no principal. Mas os seus irmãos, nutridos desse sentimento ruim, seus irmãos primeiro queriam matá-lo, mas depois falaram assim, olha, vamos vendê-lo, né? Vamos vendê-lo como escravo. Então, quer dizer, os irmãos dele tramaram tudo direitinho, né? Venderam ele como escravo para os ismaelitas. E o que ele fez? Ele pegou e os seus irmãos, para ter uma desculpa para o seu pai, colocou sangue de animais na vestimenta dele, chegou na casa dele, deu uma notícia ruim para o pai, olha pai, o nosso irmão José faleceu, morreu, porque ele foi comido aí pelos bichos aí, pelas feras do campo. Bom, passando isso, José Deus deu a direção para José, porque todas as nossas vidas, nós temos um livre-arbítrio. Deus coloca em nossas vidas o caminho correto. Mas você pode ir para a direita, mas você tem um livre-arbítrio para ir para a esquerda também. Mas José deixou fluir tudo, não reclamou de nada, ele deixou fluir tudo normalmente. Aí ele foi vendido, né? Ele foi trabalhar na casa do eunuco, na casa de Potifar, né? E ali ele começou a trabalhar e ele conquistou a fidelidade, né? Ele conquistou a confiança do patrão dele, que é isso que um bom empregado faz, né? Conquista a confiança do patrão, fez um bom trabalho, é isso que quando o empregado é pago é para isso, para fazer um bom trabalho, desempenhar um bom papel. Ele mesmo sendo escravo, a palavra de Deus fala que nós temos que servir os nossos senhores, né? Que isso é agradável a Deus. E ele ali, uma hora que o patrão dele saiu, a esposa
de Potifar começou a tentá-lo. Ela era uma mulher bonita e começou a tentar José, porque ele também era um homem bonito. E ela tentava agarrá-lo de qualquer maneira, e na insistência dele falar não, não, fugir, né? A Bíblia diz, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E ela foi tentando alguma coisa com ele, e o que ele fez? Ele sempre dizendo não, mas uma hora ela segurou ele, pegou, rasgou uma parte da roupa dele, e falou para o Potifar, olha só, o empregado aí, o José, que você comprou, esse escravo que você confia tanto, ele tentou me agarrar, ele tentou fazer algo de errado comigo. Bom, aí ele foi preso, e ele ficou na cadeia, e quem é bom, né, é bom em qualquer lugar. Na cadeia, quem é líder em qualquer lugar. Na cadeia, ele conseguiu a confiança do carcereiro, e o carcereiro colocou na mão dele a responsabilidade de cuidar dos outros presos também. E naquele momento ali, aí começa já a movimentação de Deus, quer dizer, Deus já estava trabalhando desde o começo, desde quando José nasceu, porque Deus trabalha na nossa vida desde o nosso nascimento, Ele nos conhece, é fato, isso é fato. E Ele começou a trabalhar na vida de José, mesmo naquela época que ele foi vendido, e ele caiu onde Deus queria que ele caísse. Ele foi ali, naquela prisão, naquela cadeia, ele estava ali servindo, porque ele ficou 3 anos preso, olha só, 3 anos preso, e um dia foi o padeiro mor e o copeiro mor, eles foram presos ali porque eles serviram ao rei, o rei se irritou com eles, né? E o rei, sabe como que era um rei naquela época, não podia irritar, não podia falar nada, ele mandou prender os dois, e os dois caíram justo na cadeia ali no lugar onde estava José. E eles tiveram um sonho, né? Eles tiveram um sonho e José falou assim, qual o sonho que vocês estão tendo aí, que vocês estão tão preocupados, né? Ele pegou e falou, olha, eles revelaram o sonho para José, e José falou assim para o padeiro, olha, esse sonho que você teve é que você não vai voltar a servir o rei, você vai morrer, mas você não vai servir o rei. E falou para o copeiro, olha, o sonho que você teve, você vai voltar a servir o rei. E falou para ele, olha, lembra de mim quando você estiver na presença dele, tá? Foi dito e feito. O que aconteceu? O copeiro voltou a servir o rei, o padeiro morreu. Foi executado. Então, passou-se mais alguns anos, você vê que nós temos que ter paciência, né? Perseverança, paciência. E o José ali continuava, aí começa a providência divina. O que aconteceu? O rei e o faraó, ele teve um sonho que deixou ele bem perturbado. Então o sonho que ele sonhou que eram 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E que as 7 vacas magras devoravam as 7 vacas gordas. E também ele teve o sonho das espigas de milho, que eram as espigas graúdas e as espigas mirradas. Que, mesma coisa, uma devorava a outra, a graúda devorava as mirradas. E aquilo tirou o sono de Faraó. Ele ficou perturbado mesmo. A coisa de Deus que acontece é assim mesmo, né? As pessoas ficam perturbadas, mas porque o propósito de Deus está por detrás disso. Aí ele ficou perturbado, ele não dormia, e ele chamou todos os magos, ele chamou todos os adivinhos, todas aquelas pessoas que se achavam importantes, levou até ele e não conseguiu revelar o sonho. Porém, o copeiro, ele se lembrou e falou assim, ó, Faraó, você lembra quando eu fui preso? Padeiro, nós fomos presos e nós tivemos um sonho e teve uma pessoa lá na cadeia, uma pessoa bem responsável, que revelou o sonho, falou que o padeiro ia morrer e que eu ia voltar a servir ao Senhor. Esse cara é um cara que tem um Espírito de Deus, né? Aí o faraó falou assim, manda chamá-lo. Na hora que mandaram chamar José, eu lembro que, pela palavra de Deus, que a gente conhece, a primeira coisa que ele fez foi, ele fez a barba, ele se arrumou. Então, a primeira lição que eu tiro daí, quando aparece uma oportunidade na sua vida, quando você vai conversar com um cliente, quando você vai entregar um currículo numa empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é se vestir bem, né? Fazer a barba, cuidar da aparência. E foi o que José fez. Ele falou, tem uma oportunidade aí, eu não posso deixar ela passar. Quando ele chegou para falar com o faraó contou os sonhos e ele falou, olha,
os dois sonhos que você teve são iguais e a interpretação é a mesma. Falou assim, olha, falou que as vacas magras e as vacas gordas seriam 7 períodos que eles iam passar de abundância e 7 períodos que eles iam passar de fome, extrema fome em toda a terra. E ainda ele falou assim, olha, e eu dou um conselho para o senhor, ó rei. Se eu fosse o senhor, eu faria celeiros maiores ainda para colocar todo o trigo que nós colhermos, o senhor colocar nos celeiros. E Faraó ficou abismado com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, e falou assim para os seus que estavam ao seu lado, falou assim, nossa, onde nós vamos conhecer um conselheiro tão bom, né? Quem poderia nos aconselhar tão bem como esse homem? Aí ele colocou José como a mais importante pessoa do Egito depois de Faraó. Depois de Faraó, José se tornou a pessoa mais importante do Egito. Aí o que aconteceu? Como a palavra de Deus não volta atrás, como ela é verdadeira, tudo que Deus fala se cumpre, o que aconteceu foi o seguinte, Faraó determinou que José tinha falado com ele. Eu sempre pergunto para as pessoas assim, com quem você está se aconselhando? Quem é o seu conselheiro? Você sabe que existe uma palavra bíblica, que depois que Salomão morreu, o seu filho Roboão estava reinando no seu lugar, e Roboão foi falar com quem? Ele foi falar primeiro com os anciões, né, que são homens de mais idade, homens mais experientes, e esses homens falaram assim, olha, seu pai morreu, o rei Davi morreu, você agora é rei no lugar dele, né? E o que você pode fazer? Aliviar a carga de impostos, né? Ajudar mais o povo, ser mais brando com as pessoas, que você vai ter tudo. Porém, aí Roboão foi se aconselhar com quem? Ele foi se aconselhar com os amigos dele de infância, que não tinha experiência nenhuma. Os amigos dele de infância falaram, olha, rei, se eu fosse o senhor, os impostos seriam multiplicados e eu seria mais duro do que o seu pai foi com eles. E Roboão deu ouvido àqueles jovens e destruiu todo o reino. Tanto que ele perdeu os 12 reinos, eram 12 e ele ficou com um só. Então o rei, o que ele fez o rei? Ele deu ouvidos ao sábio conselho de José. Que ele construiu celeiros e mais celeiros e aconteceu 7 anos de abundância. A terra produziu coisa excepcional. E ele foi guardando nos celeiros, ele foi enchendo os celeiros e mais celeiros, foi enchendo. Quando passou o período de 7 anos, passou-se esse período, começou a vir a miséria no mundo. Aí a miséria foi tanto, foi consumindo tudo que as pessoas tinham, e começaram a visitar o faraó, vendiam suas propriedades, vendiam seus filhos, e Faraó foi conquistando as suas terras, eles não tinham mais que dar, davam as terras, tudo que eles tinham para poder sobreviver. E aí eu vejo, Faraó conseguiu conquistar, naquela época, ele conseguiu conquistar o mundo sem levantar uma arma, sem fazer guerra, ele conseguiu conquistar o mundo todo ao redor dele. Por causa de um conselho, por causa de uma estratégia que ele montou. Agora eu vou passar essa estratégia para a sua empresa. Imagina só, talvez hoje você esteja, ou algum momento da sua vida, você vai passar num momento como esse. Vai passar por um momento que a sua empresa, ou o seu negócio vai estar prosperando, e vai estar indo tão bem que você vai convidar os seus amigos, você vai conversar com todo mundo e vai falar, olha, eu estou tão feliz porque a minha empresa é um maior sucesso. O produto que eu inventei, ele é bem consumido, as pessoas compram diariamente, eu não preciso nem fazer propaganda. E aquilo vai acontecendo e você tendo uma situação que começa a falar assim, vou gastar tudo que eu tenho. E você começa a mudar o seu padrão de vida radicalmente, você começa a comprar carros e mais carros e propriedade, e você começa nos deleites da vida sem se preocupar que esses 7 anos
de crise, esses 7 anos de abundância, lá na frente pode ser que você vai enfrentar 7 anos de crise também. Aí você vê o exemplo de Faraó. Faraó, ele guardou em celeiros porque ele sabia que ia existir uma crise. Todas as crises que existem na terra, elas são previamente, mostradas previamente. Você pode ver que quando você, aqui no mundo de hoje, no Brasil que nós vivemos, a gente sempre vê notícia e fala, olha, o PIB vai ser tanto, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porém a gente não se prepara. Faraó, ele ouviu um sábio conselho, se preparou, guardou em celeiros, tinha trigo, que ele salvou o mundo todo da destruição. Todos iam morrer de fome, ele salvou o mundo todo da destruição. Agora você veja, você tem uma fábrica, você pode estar indo bem, em algum momento da sua vida essa fábrica vai estar indo bem, esse negócio vai estar prosperando. E será que você está preocupado em fazer o que o Faraó fez? Será que você está preocupado em fazer mais celeiros para a sua empresa? Estocar mais coisas ali para quando vier o momento de dificuldade, o momento que aquela crise que todo mundo fica desesperado, será que você vai ter a tranquilidade para falar assim, olha, eu construí celeiros grandes, eu posso viver por mais alguns anos, eu posso passar por tudo isso por mais alguns anos. As oportunidades na nossa vida aparecem sempre, porém nós temos que saber o momento certo de saber qual o momento de nós pegarmos aquela oportunidade. Talvez você esteja com uma oportunidade hoje de ter um negócio muito rentável. Talvez você está com uma oportunidade hoje de ter alguma coisa que você está sobrando dinheiro na sua conta e você não está se preocupando. Você fala, não, isso aqui nunca vai acabar. Olha, eu digo para você, tudo se acaba, tudo tem um começo, um meio e um fim. Tudo vai se acabar. Não é porque você tem algo que parece vindouro, que parece que vai durar para sempre, que isso não vai ser imitado, ou se isso não vai ser copiado, ou isso não vai ser destruído, alguma coisa pode acontecer. Então nós vemos aí uma lição grande, que José falou assim, poupe, pega e guarda aquilo que está sobrando da sua fábrica, e faz o investimento que você precisa fazer, porém estoca uma outra parte. E nós vemos aí, quais a qualidade de José? Fidelidade. Nós vemos a qualidade dele, perseverança. Nós vemos liderança, nós vemos liderança numa pessoa como essa, é um líder nato. Nós vemos que sabe a hora de aconselhar as pessoas e dar o conselho certo. E ainda fala, se eu fosse o senhor Faraó, salvou toda a família dele, salvou todo mundo daquela época, por uma oportunidade que apareceu na vida dele e por um único conselho. Às vezes, uma única coisa, um único conselho pode mudar sua vida. Uma única oportunidade pode mudar sua vida. Eu não sei o que você está passando hoje. Pode ser que você esteja passando agora aqueles 7 períodos de fome. Talvez você esteja passando 7 períodos de abundância. Eu não sei. Porém, você tem que administrar o tempo. Você tem que administrar as oportunidades. Você tem que saber a hora de fazer, de tomar uma decisão. A decisão é a coisa mais importante numa empresa. Uma decisão. Olha, Faraó simplesmente poderia falar assim, como que eu vou acreditar num preso? Como que eu vou acreditar numa pessoa que estava ali 3 anos numa cadeia? Como que eu posso acreditar nele? Não, o Faraó acreditou porque ele sabia que ele tinha que tomar a decisão certa e aquela era a decisão certa a tomar. Então, tome a decisão certa na sua empresa, tome a decisão certa na sua vida. Uma decisão tomada aqui vai refletir lá na frente. O que você fizer hoje, você vai colher lá na frente. Se você tomar a decisão certa agora, lá na frente você vai colher bons frutos. Porém, se você tomar a decisão errada, lá na frente vai ter um impacto negativo. A decisão, ela chega na nossa vida, chega naquele momento que você fala assim, e agora, o que eu faço? Aí você tem que primeiro se aconselhar. Você vai se aconselhar com quem? Com pessoas sábias, com pessoas que sabem do negócio. Ah, me aconselhei, coloquei os pés no chão, tomou a decisão certa, lá na frente você vai ter um impacto positivo. É isso que faz uma empresa ir para frente. São decisões que você toma, decisões assertivas. E quando
Deus está na vida das pessoas, quando Deus está comandando o seu negócio, quando Deus está na frente do seu negócio, é quase impossível você tomar a decisão errada. Você só toma a decisão errada pelo livre-arbítrio, se você quiser. Mas se você der ouvidos a Deus, Ele vai colocar no seu caminho pessoas que podem te ajudar. Porque Deus colocou na vida de Faraó José para poder ajudar ele e ele ajudar as pessoas e levantar o Egito para ser a maior nação daquela época. Então, é isso que eu falo. Vamos sempre estar buscando a presença de Deus, sempre pegando conselhos bíblicos e conselhos com pessoas que podem te dar. Aí sim você vai ver a diferença. Essa história de José do Egito é o líder que nunca perdeu a paciência, é um líder que sempre estava confiando que uma hora ele iria sair daquela posição. Às vezes nós vamos sair daquela posição, mas estamos preparados para sair? José estava preparado. Ele foi na frente de uma das pessoas mais importantes do mundo, que era Faraó. Conversou com Faraó, passou confiança e Faraó decidiu ir por aquilo que aquele homem de Deus estava falando e Faraó se tornou o homem mais rico e ele dominou o mundo todo. Será que não está na hora da gente procurar, dentro da palavra de Deus, conselhos que pode fazer com que a nossa empresa, com que o nosso negócio possa fluir bem? Será que lá não estão a resposta para tudo? A palavra de Deus fala sobre honestidade? Sim, fala muito sobre honestidade, porque Deus não é cúmplice de coisas erradas. Deus, Ele admite e Ele está no lugar onde a gente faz as coisas certas. Não é fácil ser honesto aqui no Brasil. Não é fácil ser honesto quando você é uma pessoa, um homem de negócio. Porém, se você usar honestidade, integridade, e aí sim, Deus vai olhar para você com prazer e vai abençoar a sua vida e vai abençoar o seu negócio. Assim como ele abençoou Faraó, mesmo Faraó não sendo da mesma religião de José. Vocês vejam só, para a gente prosperar, nós não precisamos ser cristãos, porque nós vemos muitas fábricas de pessoas que não são cristãos e estão prosperando. Por que elas estão prosperando? A Bíblia diz que os filhos das trevas, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O que significa que os filhos das trevas são mais prudentes? Pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que não conhecem a Deus, sabe que precisa ter uma estratégia montada, sabe que precisa ter uma fábrica montada com planos de negócio, que precisa ter algo estruturado, ele estuda bem o mercado, ele estuda as pessoas, ele escolhe os melhores para seguir em frente. E sabe de quem ele pede conselho. Faraó era tudo isso que eu estou falando para você. Porém, uma hora que Deus entrou na vida dele, através de José, ele não precisou se converter, ele só precisou ouvir: olha, este é o conselho que eu te dou, Faraó. Faça isso, faça isso, faça isso, que tudo vai dar certo na sua vida. Então, eu digo para você, se aconselhe com pessoas boas. Porém, se você puder, dentro da palavra de Deus, pegar todos aqueles conselhos que Ele te dá, todos os exemplos bíblicos que Ele te dá, eu tenho certeza que você vai ter uma chance muito maior de ter sucesso. Porque na palavra de Deus a gente não ouve a palavra fracasso, mas a palavra sucesso. Mas com luta, com perseverança. Não vai pensar que só porque Deus falou que você vai ser uma pessoa próspera, que você vai estar no mar com tranquilidade, você vai poder relaxar. Não, aí que você vai trabalhar. Aí sim, para dar mais certo, você vai trabalhar, você vai confiar, mas vai acordar cedo, vai se dedicar ao trabalho para você poder vencer. Nós vimos ali, Faraó não ficou parado, construiu o celeiro, batalhou, fez muitas coisas e conseguiu vencer, mesmo não sendo cristão. Então a palavra de Deus não é só para quem é cristão, são para todos. Porém, o cristão, ele tem que acreditar bem mais do que uma pessoa que não é. Por isso que eu digo para vocês, segue sempre os exemplos que tem dentro da palavra de Deus que você vai ter sucesso. Obrigado, até a próxima.